Olá pessoal, eu sou Ednei Paine e esse é o Jornal Últimas Notícias da TV Cidade Bento. Jornal edição de quinta-feira, hoje dia 15 de julho. Os destaques do jornal de hoje são: São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, é a primeira cidade a imunizar jovens a partir de 12 anos de idade. Incêndio terrível na Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre. Foi aprovado o projeto que libera torcedores nos estádios do Grêmio e do Internacional em Porto Alegre. Os fura-filas em relação às vacinas do Covid em Minas Gerais tomam multa de R$1 milhão. Bento Gonçalves tem o único banco de leite materno da Serra Gaúcha e que atende a mais de 40 municípios. Premiação do 6º Festival de Cinema de Bento Gonçalves. Entenda sobre o incêndio da fábrica de acordeões Todeschini no século passado aqui em Bento Gonçalves. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. São Leopoldo é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a vacinar menores de idade, iniciando com adolescentes de 12 a 17 anos. E eles já estão tomando a primeira dose do imunizante, sim. A Pfizer é a única que pode ser administrada para essa faixa etária, inclusive para adolescentes grávidas. O Ministério da Saúde instaurou para que os municípios sigam os protocolos da vacina à risca. Mas os municípios podem vacinar adolescentes de 12 anos, sim, diante de comorbidade e se a vacinação estiver em um nível avançado de idade. E como São Leopoldo está vacinando pessoas com a faixa etária próxima aos 30 anos, a Prefeitura, sim, pode fazer o seu direito de administrar esse imunizante em adolescentes. Bom, pessoal, vamos falar de esportes? Iniciamos aí falando da Conmebol. Vem aí uma notícia boa, ou pelo menos quase boa, pois está se encaminhando para que as competições da Sul-Americana, em que o Grêmio está disputando, e a Libertadores da América, que o Inter está disputando, que tenham torcedores nos estádios. É isso mesmo. Ontem a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou que as partidas tenham 10% de público. É claro que precisa da sanção do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Se ele aprovar, depois vai precisar também da aprovação do Eduardo Leite, governador do estado. É claro que não vai ser fácil assim também para poder ter acesso ao campo. O torcedor tem que estar vacinado com as 2 doses da vacina ou com a vacina a única em um tempo hábil de efeito pela mesma. Não sei se vai rolar, mas se rolar, o bom é estar com as vacinas em dia. O Internacional entra em campo hoje pela Libertadores da América enfrentando o Olímpia. Esta é a terceira vez que o Internacional enfrenta esse time nessa mesma competição. A partida será transmitida às 21h30 pela Fox Sport e pelo Facebook Watch na internet. E o Grêmio tem confronto com o Fluminense sábado para ver se apruma nesse campeonato brasileiro, né? Tá na hora de vencer. Se você tiver que passar próximo aí à Avenida Castelo Branco, próximo à rodoviária de Porto Alegre, use outras rotas, use uma rota alternativa, pois lá fica a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E lá aconteceu um incêndio de grandes proporções, que se iniciou no final da noite de ontem e ainda algumas equipes estão fazendo o rescaldo. E a procura aí de 2 integrantes do Corpo de Bombeiros que ainda estão desaparecidos, ou pelo menos desaparecidos até o fechamento dessa edição. Eles atuavam no combate às chamas do incêndio que começou por volta das 10 horas da noite. E às 23h13,
parte do edifício desabou. Aí, ó, nós temos imagens aí para você dar uma olhada na hora que o prédio desabou. Dá uma olhadinha aí. Foi essa hora então que o prédio desabou e o pessoal dos bombeiros ainda estava fazendo aí o combate às chamas, ó. Que coisa feia de se ver, né? De acordo com o comunicado, assim que houver condições, serão iniciadas buscas para as confirmações das vítimas. E o nosso governador também se prontificou a falar. Veja aí um trecho aí do pronunciamento do senhor Eduardo Leite. Pessoal, estou aqui acompanhando o trabalho sendo feito pelas nossas equipes, tanto no combate ao incêndio, mas a prioridade absoluta para buscar os 2 servidores que estão desaparecidos do Corpo de Bombeiros, que estavam atuando no combate às chamas. Essa é a prioridade absoluta, né? E somado a isso, também ainda conter os focos do incêndio aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública e a avaliação dos engenheiros em relação à integridade do prédio e o risco de algum colapso, né, para poder liberar o trânsito na Avenida Castelo Branco. É isso aí, pessoal. Então, se você tiver que passar aí próximo a Castelo Branco, procure evitar aí que o pessoal ainda está na ação. Esperamos sinceramente que tudo isso termine bem. Em Minas Gerais, os planos para burlar o plano de vacinação têm crescido assustadoramente. A Ouvidoria do Estado já recebeu mais de 2.600 denúncias. E a Justiça tem tratado isso como estelionato. Os fura-filas. Em um desses casos, um casal que tem muitas posses em Belo Horizonte e em arredores, tomaram 2 doses da Coronavac em Belo Horizonte e 1 dose da AstraZeneca no interior do estado. Então, por uma denúncia anônima, o Ministério Público denunciou o casal e aplicou uma multa de R$1 milhão. Também temos uma denúncia que o secretário de Esportes da cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, aí foi exonerado após receber a dose do imunizante antes de que sua faixa etária fosse adequada ao Plano Nacional de Imunização. E no caso mais grave que nós temos lá em Minas Gerais, o secretário da Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, também foi exonerado em março, após o Ministério ter em mão denúncias de que 200 servidores administrativos tomaram a vacina sem estarem na lista da imunização. Olha aí, pessoal, a falcatrua para tudo que é lado, né? Calma, calma, logo, logo teremos aí vacina para todos. Este ano, em abril, foi inaugurado no Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, o Banco de Leite Materno, o único da Serra Gaúcha. A ação está sendo possível com o apoio do Corpo de Bombeiros e com o apoio de servidores do hospital, que vão até as residências e fazem as coletas das voluntárias. E esta ação aí está atendendo 49 municípios aí ao redor de Bento Gonçalves. Olha que ação bonita, hein? Para mais detalhes ou saber como fazer essas doações, é só ligar para o 3055-0303. 3055-0303. O Banco de Leite Materno funciona das 8 da manhã às 18 horas. Das 8 às 6 horas, todos os dias. Todos os dias você pode ligar. Depois de uma breve visita à Serra Gaúcha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a Brasília com todas as reivindicações aqui expressadas. Mas já se notava que ele tinha um certo desconforto. Então ninguém deu bola, mas ontem esse desconforto foi piorando e ele foi internado no Hospital das Forças Armadas lá em Brasília. E logo após precisou ser transferido para São Paulo, onde fará exames. Esses exames serão para verificar se há necessidade de uma cirurgia. A decisão foi tomada pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia do abdômen do presidente quando ele sofreu aí um atentado em 2018, ainda quando ele estava em campanha.
Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social informou que o presidente foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. Nos últimos dias, o presidente vinha apresentando soluços persistentes, além de mal-estar que o levaram a ser internado durante a madrugada. Amanhã teremos mais informações sobre esse caso. Vamos passar a um breve momento de intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos em Bento Gonçalves. Lá você encontra uma grande quantidade de acessórios e roupas de alta tecnologia, especializada para o segmento esportivo. Pensou em esporte? Pensou certo! Natal Fitness, que fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, Cidade Alta, ao lado do Shopping La América. Esperamos por você! Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Diversão adulta é no Class Night Club, agora sob nova direção. Venha conferir as grandes novidades. As gatas mais tops da região estão aqui. Ambiente aconchegante e climatizado, onde você encontra aquele atendimento especial. Class Night Club, a partir das 21 horas de segunda a sábado. Esperamos por você aqui, ao lado da rodoviária em Bento Gonçalves. Estamos de volta com o nosso jornal, que também tem um oferecimento de JS Assistência Técnica especializada para o seu notebook ou PC. JS fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ou ligue 984296085 e fale com o Jefferson ali, ele resolverá seus problemas de informática muito rapidinho. Voltando ao nosso jornal, a organização do Festival de Cinema de Bento Gonçalves anunciou os vencedores da 6ª edição do festival. Ela foi feita sábado com a presença de atores convidados, em forma de live, é claro, pois as condições ainda não são propícias para um encontro e também comemorações presenciais. O evento recebeu 56 inscrições, olha ali que legal. O coordenador do festival é Sandro Giordani e se impressionou com as obras que foram selecionadas por suas qualidades e excelentes apresentações. As premiações, que foram de documentários, fotografia, ficção, menção honrosa e várias outras premiações, estão disponíveis no Facebook do Festival de Cinema de Bento Gonçalves. Entre lá no Facebook e digite Festival de Cinema de Bento Gonçalves. Lá você vai ver todas as premiações. A imagem de fundo do jornal Últimas Notícias tem correlação à nossa pauta de hoje, que foi o incêndio em Porto Alegre. Essa foto de fundo é da fábrica Todeschini de acordeões pegando fogo. Uma tragédia das mais doídas aqui de Bento Gonçalves. Foi em uma noite de sexta-feira, no dia 13 de agosto de 1971, que essa tragédia sobrevoou a fábrica de acordeões mais famosas da época. A tragédia se deu no setor de pintura, ocasionada aí por um curto-circuito. O sinistro terminou com a fábrica que foi tudo destruído, máquinas, matéria-prima, equipamentos, tudo. O fogo avançou por toda a noite. Mesmo os bombeiros e a comunidade tentando apagá-lo, ele foi até a metade do outro dia. Somente 2 anos depois, a Todeschini voltou a funcionar, deixando de lado os acordeões e se firmando em uma fábrica de cozinhas. E que hoje a Todeschini é uma das fábricas, as melhores e maiores fábricas de móveis planejados da América Latina. Olha que legal!
Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção fica a cargo de Carlos Silva, a direção da TV. E a apresentação do jornal de Ednei Paini. Até a próxima edição. Tchau!